O reflexo no vidro da vitrine parecia duplicar a sala inteira. Lustre, taças, uma escultura de bronze que projetava sombras compridas sobre o mármore. Isabel segurava o cálice com os dedos ainda frios do nervosismo e observava o público se mover como se fosse uma maré. Crítica, colecionador, artista, amigo. A luz do projetor atravessava o salão em faixas, iluminando as obras e apagando comportamentos. Era a sua noite. Ela tinha passado meses escolhendo obras, escrevendo legendas, costurando um discurso que ninguém mais ouviria, criando cada detalhe para que a exposição não fosse apenas vista, mas sentida. Por trás da escultura, através do vidro escuro, uma boca encontrou outra. Não foi um beijo discreto, foi um gesto que traçava um corte no ar, uma traição com a calma de quem não teme ser visto. O corpo beijado inclinou-se, o reflexo tremeu e Isabel viu. Por uma fração, por um movimento que parecia desacelerar tudo ao redor. Leonardo aproximando-se de uma mulher com um riso fácil e um vestido que pegava a luz como se fosse festa. A mesa onde ele deveria estar, ao lado dela, estava vazia. Ela pensou que era apenas o cansaço, algo que os olhos preguiçosos inventavam. Mas então as mãos de Leonardo subiram ao microfone. A voz dele cortou a música e o murmúrio, cordial, sardônica, calibrada para aplausos. Ele falou da exposição com aquela propriedade de quem apropria elogios que não fez. Falou do saber estar e de orientações certeiras, como se tivesse cozinhado a curadoria com as próprias mãos. Falou dela em terceira pessoa. A jovem curadora tão promissora que fez, e a plateia respondeu com palmas calculadas. No rosto de Isabel, algo estalou como porcelana. A sala se tornou uma lente que ampliava cada gesto. As mãos de quem aplaudia, os olhos que buscavam entendimento, o brilho do esmalte de alguém que ria. O elogio dele era um fio, afagava por fora, arrancava por dentro. A humilhação não veio em gritos, mas no recado que ecoava entre os convidados. O desmerecimento era mais cruel, porque vinha com finesse, uma maneira de dizer que tudo que ela fazia cabia no pacote de jovem talento e não no de autora. Isabel deixou o cálice sobre a mesa. O beijo do reflexo, o discurso posicionado e ainda a sensação viscosa de ser reduzida à figura de cena. Tudo convergia em um mesmo nó. Antes de subir ao palco para cumprimentar, ela escreveu algo num guardanapo. Palavras cortadas, uma lista de respostas possíveis, um teste para a voz. Mas quando ela atravessou a sala, o mundo pareceria ter outra profundidade. Os quadros se comprimiam, os sussurros tornavam-se um pano de fundo e cada rosto que a encarava era uma pequena faca. No foyer, alguém a abraçou como quem cumpre um protocolo. Ela sorriu. A fala dela foi curta, educada, uma formalidade de quem domina a própria queda. Obrigada por vir. Suas mãos tremeram quando apertaram um convite. O calor subiu, se espalhou e depois um frio seco plantou-se na garganta. Leonardo cruzou a sala com o sorriso de sempre, controlado, polido, a mão erguendo-se em cumprimento. Passou por ela sem tocá-la, como se ambos fossem apenas objetos numa vitrine maior. E em seguida foi buscar a mulher do vestido que brilhava. Entre risos, beijaram-se de novo. Aparentemente, nada ali merecia notificação nem avaria. Isabel saiu da galeria sem perceber que havia atravessado a rua. O ar noturno foi um choque de concreto e óleo de carro. As luzes dos prédios se transformaram em manchas que escorriam. Ela caminhou até o carro, sentou-se e deixou a respiração vir por conta própria. Quando abriu a bolsa, a mão teve outro tremor. Dentro, o envelope pequeno e clínico que tinha visto no consultório médico tremeu como se tivesse vida. 2 linhas, mais antigas do que ela, aguardavam apenas ser lidas. Era um instante em que o mundo exigia resposta, ou desabar no pó do esquecimento, ou escolher configuração diferente. No hotel, à noite, as cortinas fechadas tentavam domesticar a cidade.
O quarto respirava neutro, cheiro de limpeza e detergente. Isabel não tinha a resistência para vestir a armadura. Enfiou-se sob o cobertor, acendeu a luz menor e abriu o envelope. O papel fez um som tão pequeno que poderia ter sido um suspiro. No resultado, 2 palavras se cruzaram com uma frieza quase clínica. Positivo. 6 semanas. O mundo se encolheu num segundo e depois se partiu ao meio. A descoberta veio com uma cavalaria de emoções. Um pânico quase gelado, depois um foco agudo como lâmina. Não havia lugar para lágrimas fáceis. Havia prazo, escolhas, consequências. Uma sensação de abandono, produto do discurso alheio e do beijo atrás do bronze, encontrava agora uma dobra de responsabilidade que ela não podia deslocar. Se aquilo era um segredo que crescia dentro dela. Se era culpa, não era só dela. Se era medo, precisava ser trabalhado com os olhos abertos. Ela poderia ter gritado, poderia ter decidido ali, naquela noite, transformar a humilhação em espetáculo, registrá-la, expô-la, usar o mundo. Em vez disso, ergueu-se devagar e sentou à mesa pequena do quarto. Pegou uma folha de papel que trazia o logo da galeria, uma caneta que já havia usado tantas vezes para rascunhos de catálogo, e começou a escrever. Foi uma carta sem retórica. Começou com Leonardo, e depois fez de sua voz algo seco e objetivo. Pediu que sua participação fosse interrompida naquele projeto conjunto, pediu que devolvessem o crédito prometido e, com uma frase que parecia encaixar um selo, declarou que não desejava mais manter contato profissional com ele. Havia um trecho curto, quase administrativo, o pedido de desligamento e os passos para formalizar a renúncia. Assinou com mãos firmes. No envelope que enviou ao escritório junto da carta, colocou uma cópia da renúncia e um aviso. Se quisessem uma resposta, que viessem com propostas concretas, não com discurso. Pressionou enviar no e-mail em seguida, e o som do disparo foi um soco de libertação. Na manhã seguinte, o telefone vibrou com mensagens que pareciam toda a cidade ao mesmo tempo. Perguntas de amigos, notícias que se multiplicavam, convites para entrevistas. Ela deixou quase todos sem resposta. Em vez disso, pegou o trem e rumou para uma cidade menor, uma costa onde as coisas tinham outro ritmo, onde o barulho era o mar e o tempo parecia andar com outro gesto. Precisava ordenar os pensamentos, medir as possibilidades. Alugar um quarto, caminhar pela praia, pensar em um nome para um lugar que ainda nem existia. Enquanto isso, de volta àquela sala de palmas e luzes, algo novo acontecia. Helena Vasconcelos viu mais do que o que foi dito. Matriarca das coleções, silenciosa em festas, ela observara não só o rosto de Isabel naquele reflexo, mas a maneira como a curadora colocava as palavras nas legendas, como sentava diante de vídeos, como tratava os artistas. Helena entendeu que o destino intelectual do feudo cultural que sua família controlava havia tido um brilho alheio, uma força que era dela. Mais que isso, entendeu que uma mulher estava em posição de se tornar catalisadora de um projeto que resgatasse corpos e nomes invisíveis para o mercado. Helena telefonou. Não com as pressas de quem precisa se desculpar, mas com a calma dura de quem escolhe enxergar. Marcou um encontro num hotel discreto. Sentou-se com Isabel em uma mesa próxima à janela, como se o mundo ali fosse um mapa e cada X fosse uma decisão. O rosto dela era translúcido, de uma autoridade que não precisava de aplausos. A proposta veio contida, quase sem show. Um investimento para abrir a própria galeria, uma soma substancial, mas com condições claras. Helena não queria uma sombra a mais para sua família. Queria uma obra que fosse autônoma e que trouxesse legitimidade àquela voz. Isabel ouviu. Prestou atenção nas palavras e nas entrelinhas. A oferta era um bilhete de passagem. Traçaria uma rota.
espaço, reformas, curadoria, verba para pagar a equipe inicial. Em troca, Helena pedia que Isabel mantivesse clareza sobre objetivos, prestasse contas e que, se em algum momento a direção artística fosse perdida, aceitasse ajustes. Não havia proposta de propriedade total. Era um contrato com vértices entre afeto e negócio. Helena falou de legado, da responsabilidade de transformar talento em instituição. A decisão não caiu pronta do céu. Isolada na praia, os pés na areia, Isabel considerou possibilidades. Continuar sob a sombra eleita de Leonardo, lutar pela sua visibilidade com os poucos e caros recursos, ou aceitar um apoio que vinha de uma mulher que, embora poderosa, ainda pertencia à família do ex. Aceitar significava abrir mão de algo, a ilusão de autonomia absoluta. Recusar significava continuar na precariedade do sem-espaço. Ela retornou ao hotel, onde Helena esperava com uma pasta contendo termos iniciais. O silêncio entre as duas era mais pesado que as palavras. Isabel falava pouco, medindo cada gesto, cada sim e cada não. Quando finalmente concordou, não foi por falta de cuidado, foi porque entendeu que sua agência, o poder de decidir sobre sua vida e a do bebê que, crescendo dentro dela, precisava de recursos. Aceitou ajuda e, com ela, propôs condições próprias, garantias de independência artística, cláusulas sobre sua capacidade de escolher artistas sem ingerência direta e uma previsão clara de como o projeto chamaria a atenção sem amarrá-la a dóceis concessões. Helena escutou e assentiu. Não era um acordo de salvadora e resgatada, era uma aliança. Ao entregar o primeiro envelope com a documentação inicial e um cheque que simbolizava a ponta do investimento, Helena fez um comentário vago sobre reputação. Não havia carinho teatral, apenas o reconhecimento frio de quem paga por visibilidade e também a oferece. Isabel guardou o cheque com uma reverência prática, como ferramenta. Nos dias seguintes, o trabalho começou com uma precisão quase militar. Alugou um galpão de pé direito alto, com janelas que deixavam o sol entrar como se fosse parte da curadoria. Batizaria o espaço de Espaço Luz, um nome que era promessa e imagem, e queria que ele respirasse com a mesma candura com que as obras precisavam de ar. Contratou pedreiros, pintores, um assistente que conhecia listagens de artistas emergentes e uma produtora que sabia fotografar obras tão bem quanto contar histórias. Cada decisão era feita com a mão de quem mede consequências. A montagem foi uma coreografia de energias cortas e longas, negociações que duravam horas, decisões que vinham de repente. Surgiram desafios práticos, orçamentos estourados, atrasos na entrega de uma placa de metal que seria o letreiro, uma iluminação que dissolvia algumas cores e dramatizava outras. Em uma tarde de chuva, Isabel estava no galpão, sapatos sujos de tinta, as mãos marcadas de poeira e um monte de molduras empilhadas. Havia um prazer nas texturas, a lixa suando, o cheiro de madeira, a suavidade do tecido de lã das cortinas sendo escolhidas. Era trabalho de corpo, e ela sentia isso como se costurasse alguém. Foi nesse vai e vem que apareceu Miguel Duarte. Não era um encontro dramático, foi a velha lógica das coincidências profissionais. Um restaurador chamado para avaliar uma pintura que estava precisando de tratamento. Miguel entrou pela primeira vez carregando ferramentas como quem traz paciência, pincéis finos, solventes, tecidos macios. Tinha mãos largas e uma expressão que se suavizava quando observava uma obra. Havia algo tranquilo em sua voz. Um cuidado que vinha mais de hábito do que de intenção de impressionar. Trabalharam juntos por horas, e ele foi rápido em entender que o resto era costura, estabilidade da moldura, ajuste da luz, pequenas intervenções que salvavam uma cor. Ao longo das semanas, as interações com Miguel foram obedecendo a um compasso lento, sem pressa.
Ele apareceu com uma caixa de materiais, atendeu telefonemas de artistas e trouxe café quando a noite escureceu no galpão. Não houve declarações grandiosas. Houve ações. Recolheu uma peça que correra dano num transporte, refez uma embalagem com carinho, encontrou uma sombra numa moldura e prometeu trazê-la de volta íntegra. Pequenos gestos, mas pontuais. Eles conversavam sobre técnica e depois sobre coisas pequenas. A infância de Miguel numa oficina de restauro, o lugar onde aprendeu a distinguir cola de verniz. Isabel ouviu, respondeu, e sentiu um alívio que não vinha do romantismo, mas da percepção de que havia alguém fazendo parte do mesmo trabalho com a mesma honestidade. Enquanto isso, as costas de Isabel confirmavam o peso da gravidez. O enjoo veio com manhãs cegas. Às vezes, no meio da conversa com um artista, ela sentia o estômago virar e precisava de ar. A obstetra enviou recomendações, pediu exames e Isabel anotou tudo com diligência. Contou sobre as consultas a uma amiga que era enfermeira, pediu orientações, guardou papéis em pastas. A cada mês que passava, ela fazia decisões mais práticas. Escolher um médico no bairro, revisar o orçamento, conversar com Helena sobre horários e prazos. Ainda assim, a vida privada era um território selado. Quando Leonardo ligava, telefonemas curtos, mensagens com corações de decisão tardia, ela respondia com mensagens medidas. Recusa inicial de contato, solicitações para tratar tudo por escrito. Não queria reiniciar debates em público. A recusa era fechamento de portões, não um bloqueio de humanidade. Havia um nó de coisas não ditas, mas o que importava era que ela não precisava de justificativas para ser mãe e trabalhar. Precisava de um plano. A montagem do Espaço Luz montou-se em séries, iluminação, tonais, nomes. Ela escolheu artistas que notavam o corpo feminino de forma não dramática, trabalhos que falavam de memória, de mãos, de casas antigas. Queria que a exposição inaugural conversasse com sua própria narrativa sem ser autobiográfica. Queria falar de visibilidade, de objetos que ganham voz quando se lhes dá espaço. Helena observava com interesse e, às vezes, com uma crítica silenciosa que fazia Isabel refinar. As amizades profissionais foram se firmando. Um crítico que prometeu uma resenha honesta, uma colecionadora que disse que financiaria um dos trabalhos, uma artista com quem se encontrou num café e trocou horas de conversa. Em uma noite de montagem, quando os quadros já se alinhavam como soldados prontos, Isabel ficou sozinha no galpão. A luz morna iluminava as superfícies. A cidade ao longe resmungava. Ela pegou um bloco de notas e rascunhou o discurso que talvez faria na inauguração. Não para humilhar, nem para reivindicar rancor, mas para falar sobre trabalho, visibilidade e maternidade. As palavras vinham lentas, um balanço entre a teoria curatorial e a vida real. Depois de alguma hesitação, ela escreveu o nome que tinha escolhido, Aurora. Era um nome que aninhava luz e promessa. Escrevê-lo deu sentido a uma sequência de decisões que, até então, existiam apenas como logística. O galpão cheirava a verniz e a café frio quando Miguel apareceu naquela noite com 2 xícaras. Colocou uma nas mãos dela sem cerimônia e, por um instante, foram apenas 2 pessoas dividindo o calor. "Está indo bem", ele disse sem bajulação. Ela sorriu e quase acreditou. A confiança não veio em declarações heróicas, mas na capacidade dele de encontrar problemas e resolvê-los com uma calma que parecia fabricar segurança. Mas as correntes do passado não se quebram tão fácil. Uma manhã, ao abrir o e-mail após uma noite curta, Isabel encontrou uma mensagem com um assunto seco. Conversa necessária. Era de Leonardo. Havia fotos anexas, recortes de entrevistas antigas, mensagens de arquivos e um tom que misturava preocupação e pretensão. Ele pedia para resolverem isso como adultos. Embaixo,
uma linha que parecia encolher. Podemos conversar sobre a situação, afinal. Ela não respondeu. Mandou a mensagem para um arquivo e marcou como pendente. A recusa inicial ao contato era, para ela, um ato de preservação. A resistência discreta não era vingança, era custo de dignidade. Deixou a mensagem para lá e voltou aos detalhes. Um quadro que precisava de uma moldura especial, um contrato com uma artista que exigia pagamento antecipado, a lista de convidados. Ao mesmo tempo, as notícias começaram a chegar com vozes de cidade. Uma colunista que insinua, professores que tomam partido, colecionadores que fazem perguntas com a delicadeza de quem procura oportunidade. Isabel sentiu a vigilância se aproximar. Alguns dias eram calorosos, cheios de mãos estendidas. Outros eram frios, com olhares que passavam por sobre ela como vento. Era como se tivesse que sustentar não só o espaço, mas também a narrativa sobre quem ela era. E isso demandava respostas. Num fim de tarde, em que o verão começava a ceder, Helena convidou Isabel para almoçar na casa da família. Não foi um almoço de socialite, foi uma conversa de negócios com lençóis de intimidade. Pela primeira vez, Helena abordou a possibilidade de usar a influência das coleções familiares para alavancar o espaço Luz. Contatos, press releases, convites a críticos que iriam, se bem manejados, dar corpo ao que Isabel construiu. Ela não ofereceu garantias fáceis, apenas caminhos, e apresentou, com a naturalidade de quem conhece o mapa, um plano para a inauguração. Isabel ouviu e mais uma vez colocou limites. Queria que a exposição falasse por si, que os artistas tivessem plenos direitos sobre suas obras, que seu nome permanecesse como curadora responsável. Helena sorriu, fez um acordo quase maternal. Traga o talento, eu trago a circulação. E entregou um pequeno presente, um anel antigo que pertencia à família, não como posse, mas como símbolo de entrada num circuito. Isabel recusou o anel com a delicadeza de quem respeita gestos, mas não precisa deles. Aceitou, no entanto, a ajuda que havia sido oferecida em forma de contatos e press releases. O trabalho avançou. Dias duros se seguiram a noites mais claras. O galpão ganhou identidade com cada objeto disposto, cada luz calibrada, cada etiqueta escrita à mão. Isabel trouxe artistas que falavam de memória, de corpo, de silêncio. Alguns artistas choraram quando viram suas peças colocadas pela primeira vez. Outros riram. A montagem tinha o fluxo de uma respiração retomada depois de um sufoco. Miguel passou a ir e vir com frequência. Muitos dias com mãos manchadas de pigmento, sem anúncios, simplesmente presente. Ainda assim, havia o risco do passado. Leonardo, que parecia ter encostado a arrogância com a naturalidade de quem não era confrontado, apareceu uma tarde no galpão, com desculpas que soavam como reivindicações. Queria acompanhar o lançamento, queria esclarecer mal-entendidos, queria explicações sobre questões artísticas. Ele falou de suas próprias feridas públicas, como se isso lhe desse legitimidade para ingressar. Isabel ouviu, sem ceder. Pediu que a comunicação fosse feita por escrito. Em seguida, o convidou a ficar à distância. Não foi uma expulsão teatral, foi um traço de autonomia. Alguns dias depois, enquanto organizava caixas com objetos da equipe, sentiu algo distinto, um aperto tímido, uma contração leve, quase como se o corpo quisesse lhe chamar atenção. Não era ainda o trabalho de parto, longe disso, mas era um aviso. Registrou o evento num bilhete, contração, e mandou uma mensagem a uma amiga médica pedindo orientação. Era mais um lembrete de que tempo e biologia iam ditar seus próprios termos. Havia planos a seguir, eventos a organizar, convites para entrevistas, mas havia também um corpo que vinha com prazos próprios. Na véspera de uma das visitas de críticos, quando o espaço Luz já respirava de maneira própria, Isabel ficou sozinha na sala de montagem.
As paredes refletiam os trabalhos. A madeira tinha um cheiro que parecia de chão novo. Ela encostou a cabeça na parede e deixou os olhos fecharem 1 minuto. Imagens da galeria cheia, das vozes da plateia que a ignorara naquela noite de escândalo, tudo se sobrepunha. Mas havia outra imagem, mais insistente. Uma pequena mão nova, talvez franzida, talvez robusta, buscando um laço de segurança. Ela imaginou como seria vê-la pela primeira vez. Olhos que abriam para descobrir o mundo, mãos ensaiando o toque. Quando abriu os olhos, o telefone vibrava. Uma mensagem simples, curta, inesperada. Era Leonardo, novamente. Quero ver a criança. A frase veio pesada, redutora, como se o direito a conhecer uma vida fosse uma bandeira que qualquer um podia pegar. Isabel sentiu a irritação subir, mas respirou antes de responder. Não fez nada impulsivo. Guardou o telefone, pegou o bloco de notas e escreveu em letras grandes: limites, cronograma, comunicação por escrito. Embaixo, um item que pesava: pedido de DNA. Se for preciso, será feito por via legal. Era uma linha fria e firme. Um gesto que resguardava a criança, a si mesma, e que anunciava que ela não permitiria reivindicações vazias. O galpão começou a se transformar num lugar de convenções e desafios, mas também de pequenas felicidades. Risos ao redescobrir um verniz que respondia à luz do entardecer, o barulho do travão de uma carrinha sendo descarregada, a voz de um ajudante que falava sobre um detalhe de montagem. Cada coisa era uma construção, cada gesto um tijolo. E havia Miguel, sempre ali, com mãos que conheciam o tom de uma pincelada e o silêncio do concerto. Em uma tarde de instalação, quando uma obra parecia não encaixar na parede, ele a segurou, olhou e disse apenas: devemos dar a ela mais espaço para respirar. Era um comentário sobre a peça e talvez sobre Isabel também. Ela riu, agradecida. Recebeu o toque como quem aceita ajuda, com confiança, sem expectativa. Nessa fase, as redes sociais também começaram a suspeitar do que se passava. Fotografias do galpão, detalhes das obras, pequenas legendas cuidadosamente escritas. Amigos repostavam, havia mensagens de encorajamento e também olhares críticos. Uma coluna sensacionalista fez uma insinuação sobre a gravidez e oportunidade. Perguntava se aquilo era um golpe de marketing. Isabel leu e sentiu o ruído da calúnia. Respirei fundo e se concentrou no trabalho. Certa noite, depois de fecharem os tratores no galpão, Miguel ficou para ajudar com uma última caixa que precisava de empacotamento. As luzes já estavam suavizadas, sombras longas. Enquanto dobravam papéis bolha, ele falou de um mestre que lhe ensinara a reparar pequenos defeitos com paciência. Isabel respondeu com memórias de sua infância em galerias menores, de como aprendera a ceder espaço a obras que não pediam protagonismo, mas que exigiam presença. Havia uma cumplicidade ali, feita de coisas práticas e de mundos que se tocavam. Ainda assim, a vida era um terreno de decisões. As mensagens de Leonardo continuavam, ora exigentes, ora mansamente justificadas. Havia pedidos para assuntos pendentes, convites para conversas. Ela os arquivava. A cada contacto, a ideia de uma batalha pública crescia como fumaça. Ela decidiu manter a guerra em trânsito por enquanto. Preferiu, como sempre, trabalhar. E assim, o Espaço Luz ganhou forma. Artigos começaram a aparecer, convites foram enviados, a lista de convidados se fechou. Isabel começou a rabiscar o discurso definitivo, não para vencer ninguém, mas para contar uma história, de como o trabalho transforma invisibilidade em lugar. A gravidez avançava como um compasso. Dias de cansaço profundo, noites de imaginação, pequenas dores que ela aprendia a nomear. A cada consulta confirmava, 6 semanas quando encontrou o teste na noite da exposição.
Agora, os olhos para frente. Era o começo de algo grande e também de muitas provações. O passado movia-se como sombra, o futuro como promessa. No meio de martelos, telas e conversas, Isabel se perguntava quem iria com ela no caminho. Quem ofereceria apoio sem fazer da criança um troféu? Quem respeitaria seus termos? Miguel era um ponto seguro. Helena, uma ponte poderosa. E Leonardo, uma interrogação. Naquele ponto, num final de tarde em que o galpão cheirava a madeira recém-polida e a tinta fresca, Isabel estava à frente de uma lareira improvisada de luz. Apertou o bloco de notas contra o peito e pensou na criança que crescia ali dentro, no espaço que estava moldando, e na possibilidade de que, no momento de inauguração, o mundo pudesse finalmente ver o que ela sempre soube. Seu trabalho, sua integridade, sua capacidade de erguer algo a partir do silêncio. O telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem do ex pairou na tela. Ao lado, uma caixa com o letreiro do Espaço Luz aguardava ser instalada. Ao redor, as obras esperavam a luz perfeita. Dentro dela, uma certeza tão prática quanto afetuosa. Não se tratava de vingança. Era trabalho. Era vida. Era escolher, passo a passo, quem seria convidado para participar dessa história. A caixa com o letreiro do Espaço Luz ficava aberta no chão, as letras metálicas refletindo o entardecer que entrava pela janela. Isabel quase podia sentir o nome suspenso sobre a cidade, como se uma voz anunciadora estivesse prestes a surgir. Trabalhou até a exaustão nos últimos detalhes, etiquetas alinhadas, pequenas placas de metal polidas, a edição final dos catálogos. Cada ajuste era uma confirmação de que o lugar estava ficando do jeito que ela queria, simples, fiel ao trabalho, capaz de acolher e expor sem diminuir o que habitava ali. Quando finalmente se pôs a arrumar seu casaco, a sensação era a de quem fecha um ciclo e abre outro, com mãos cansadas e a convicção de quem fez tudo com o próprio pulso. Se essa história está prendendo você, fica comigo até o final. Vale a pena ver como uma escolha silenciosa pode virar presença. As semanas que vieram foram um punhado de dias comprimidos. O soft opening, a recepção para a imprensa, pequenos conflitos logísticos que exigiam soluções rápidas. A crítica especializada veio ponderada. Os primeiros compradores apareceram nervosos e encantados. Havia sorrisos nos cantos, promessas que se faziam como notas trocadas. Isabel participou de entrevistas curtas que pareciam medir o mundo a partir de pontos de luz. Falou sobre a curadoria com a mesma clareza com que havia escrito as legendas. Em público, sua voz era calma. Por dentro, um motor insistente convertia qualquer sensação de fragilidade em trabalho. Mas o passado não se curva apenas diante do futuro. Leonardo reapareceu em formas menos diretas. Notas de rodapé em colunas, relatos distorcidos que encontravam espaço em conversas de cafés, telefonemas às 3 da manhã, com a voz ensaiada de quem ainda se considera dono de eloquência. Recebeu de sua parte uma enxurrada de mensagens que variavam entre remorsos performáticos e exigências formais. Em uma delas, havia uma proposta estranha, feita em tom conciliador. Queria participar de algumas decisões relacionadas ao evento de abertura, sugerindo nomes para a mesa e para a lista de convidados, como se a curadoria fosse um terreno disputável entre eles. Isabel leu, respirou fundo e respondeu com a mesma objetividade que usara para redigir a carta de renúncia. Pediu que qualquer interferência passasse por escrito e que, enquanto arquivada, não queria que a presença dele se confundisse com a direção do espaço. Fez um movimento de cuidado, não o ignorou por vaidade, mas para proteger a narrativa que construía. Havia ali uma estratégia clara: não escalar, não alimentar o espetáculo, manter o foco no trabalho. Cada palavra sua
Era uma linha de defesa que, paradoxalmente, afirmava a abertura. Aceitaria o diálogo apenas se as ações se alinhassem a compromisso concreto, e não a caprichos de palco. O primeiro grande passo de Leonardo, porém, veio através de terceiros. Um colunista sensacionalista, em busca de cliques, publicou uma nota insinuando que a gravidez de Isabel fora usada como mais um ângulo de marketing para o Espaço Luz. A manchete era mordaz, formulada para gerar dúvida. Colecionadores enviaram mensagens indignadas. Alguns artistas, preocupados com reputação, perguntaram se haveria controvérsias. A exposição corria o risco de ser apropriada justamente por quem queria reduzir a autora à personagem. Ela reagiu com nitidez. Isabel escreveu um comunicado breve que distribuiu com calma. Lembrou que o trabalho falava por si, que gestar uma obra ou um filho não era mercadoria, e que o espaço tinha sido concebido para dar voz a práticas invisibilizadas. Não fez espetáculo do ataque, simplesmente esclareceu fatos e apresentou a programação como prova do que havia sido construído. As reações foram diversas. Houve quem aplaudisse e quem resistisse, mas o gesto trouxe uma luz diferente sobre sua imagem, não a de vítima à procura de palco, mas a de alguém que transformava agressão em agenda. Helena, por sua parte, atuou como uma força discreta e eficaz. Com contatos que pareciam mapas memorizados, acionou curadores, conseguiu que alguns apoiadores enviassem mensagens de respaldo e alinhou uma visita de um crítico respeitado que discretamente poderia bater o martelo sobre a qualidade do projeto. Não se tratava de salvar Isabel, mas de dar circulação ao que ela já havia erguido. Em conversas privadas, Helena dizia poucas palavras, sempre apontando para consequências práticas. Visibilidade sem substância é vento. Nós precisamos de estrutura. E foi essa estrutura que ofereceu, sem ocupar o espaço da curadora. Miguel continuou presente, com a rotina dos pequenos serviços que sustentam grandes empresas. Trouxe um suporte para uma peça pesada, ajustou um velho quadro que parecia ter caído no transporte, ligou para um restaurador quando surgiu uma emergência. Seu cuidado era prático e sem eco. Às vezes, depois de horas de trabalho, ele sentava no tapete do galpão e conversava sobre coisas ordinárias. Uma receita da avó, um cão que teve, o cheiro do óleo de secagem. Como quem anexa a humanidade a uma vida que poderia ser apenas agenda. Entre eles, a proximidade crescia sem grandes palavras. Havia confiança construída por repetição. 2 dias antes da inauguração oficial, as redes sociais voltaram a acender. Fotografias cuidadosamente enviadas pelos assessores de imprensa mostravam detalhes: a textura de uma tapeçaria, a dobra perfeita de uma moldura, a luz que atravessava um vidro. Comentários foram surgindo, muitos positivos. Alguns ainda questionavam a relação entre a curadora e seus antecedentes pessoais, mas a maioria começou a se concentrar no que estava exposto. O ritmo mudou. As pessoas começaram a falar de obras, de nomes, de itinerários. O Espaço Luz deixou de ser projeto privado e virou notícia cultural. Na manhã em que pintaram a última parede, Isabel sentiu uma contração mais firme, não plena, mas clara. Era lembrete de uma cronologia que não se dobrava à sua agenda. Anotou num papel e entregou a Miguel. Não houve pânico, apenas um ajuste de rota. Menor exposição pessoal, delegar tarefas, manter a abertura. Ao meio-dia, recebeu uma mensagem de Leonardo com um pedido diferente. Queria ver a criança. A mensagem era formal, quase protocolar, mas carregava uma intenção que ela não autorizava. Guardou o telefone, escreveu em sua agenda. Resposta. Depois do nascimento, via assessor, conteste, se necessário. Era mais do que estratégia legal, era medida de proteção. A inauguração foi limpa, cheia de vozes que falavam de cores, de resistência, de memórias. Colecionadores vieram.
Um crítico escreveu uma resenha que tratava o espaço como descoberta. Havia emoção, sem acrobacias. No centro do vernissage, Isabel fez um discurso curto, não acusador, mas afirmativo. Lembrou com suavidade que o lugar ali exigia cuidado com as narrativas e com as práticas de circulação cultural. Não disse nomes, falou de trabalho. A plateia aplaudiu, não por pena, mas por reconhecimento. Fotografias daquelas horas apareceram depois, e as imagens que circulavam mostravam uma mulher que não se encolhera, mas que segurara a própria pauta. As últimas noites antes do parto foram marcadas por um modo peculiar de espera. Corredores com caixas não desempacotadas, móveis que aguardavam encaixe, e Isabel que, entre uma reunião e outra, sentava para sentir profundamente as mudanças do corpo. Houve medo, inevitável, e também uma espécie de expectativa calma, como se o futuro apertasse a mão do presente. Miguel passou a dormir menos. Helena enviava mensagens discretas de apoio e, em uma ocasião, deixou uma caixa com roupinhas escolhidas com cuidado. Não eram presentes para exibir, eram testemunhas silenciosas de que aquela vida era acolhida. O dia das contrações fortes começou de manhã. Uma onda que vinha em intervalos ritmados, sentia, respirava, anotava o tempo. Chamou a obstetra, que pediu para ir ao hospital. Miguel dirigiu devagar, com as mãos na direção firme do volante. No caminho, passaram por ruas onde alguns dos cartazes do Espaço Luz ainda penduravam. O mundo continuava. Isabel observou as cores passando. Ao chegar ao hospital, montou-se uma rotina de passagem, monitorizações, checagens rápidas, frases técnicas. Helena apareceu pouco depois, com a serenidade que sempre trazia. Entrou e ficou em silêncio, oferecendo presença sem dramatização. O trabalho de parto foi longo, 12 horas que se espalharam em intensidades. Havia picos de dor que a deixavam sem voz, e espaços de descanso onde o pensamento retornava para imagens. A textura de uma tela, o riso de um artista, o nome que escrevera no bloco de notas, Aurora. Em certo momento de esgotamento, quando a luz do quarto parecia pesar, Miguel colocou a mão sobre a testa dela e disse algo simples. Não precisa ser heroína agora, só você, aqui e a próxima respiração. Palavras práticas, sem poesia ensaiada, que tiveram o efeito de ancoragem. As sensações do parto foram descritas para si mesma como se fossem uma pintura. Contrações como camadas que se sobrepunham, respirações que abriam uma fresta, o suor escorrendo, o som da equipe médica como pinceladas ritmadas. Em nenhum instante, a narrativa daquele dia se tornou espetáculo. Foi corpo, presença, trabalho. Miguel segurava suas mãos, Helena ajeitava um cobertor, a obstetra dizia instruções com calma. Às 8 horas da noite, o choro anunciado cortou o ar. Curto, vigoroso, direto. Isabel ouviu e, com um impacto que não conseguia dimensionar, sentiu o corpo abrir para algo que vinha e vivia. Quando colocaram a criança sobre seu peito, o mundo se tornou uma sala de foco único. O cheiro dela, o calor úmido, o rosto enrugado que lentamente abriu os olhos. Isabel chorou, não por violência, mas por alívio e por uma alegria que não pedia definição. É uma menina, disse a obstetra com um sorriso cansado. Miguel inclinou-se para observar melhor. E Helena derramou uma lágrima breve e rápida como quem reconhece a passagem de algo maior. Eles conversaram sobre nomes quando já estavam no quarto, com a criança enrolada em tecido macio. Isabel baralhou algumas opções e o nome que havia rabiscado no galpão, Aurora, emergiu com naturalidade. Era um nome que carregava luz, lembrete de manhã. Chamá-la por esse nome foi um ato que selou uma decisão íntima. Não havia mais lugar para quem dissesse por ela quem seria o centro daquela vida. Miguel pronuncia o nome com doçura.
e naquela pronúncia havia promessa. O pós-parto foi uma sequência de ajustes: primeira amamentação, noites interrompidas, visitas medidas. Helena esteve presente nas primeiras horas, ajudando com logísticas sutis. Pedidos de comida simples, um cobertor extra, chamadas para resolver pendências da galeria que não podiam esperar. Miguel dormia à distância prudente, com o telefone ao lado. Isabel, surpreendentemente, sentiu que a maternidade não apagava sua identidade profissional. Ao contrário, a reafirmava em novos termos. Havia uma urgência de construir um mundo onde a filha cresceria, vendo o trabalho e a dignidade coexistirem. As notícias sobre o nascimento circulavam com cuidado. A assessoria de imprensa de Isabel divulgou uma nota curta. Agradecimento aos profissionais. Menção ao nome Aurora, pedido por privacidade. A reação pública foi de calor contido. Alguns veículos que outrora fizeram insinuações trouxeram matérias mais equilibradas sobre a importância do espaço-luz. Críticas especializadas elogiaram a coragem de uma programação que misturava memória e presente. A pressão social diminuiu. A atenção mudou de tópico, centrando-se no conteúdo. Mas a lógica do passado não se rende tão fácil. Leonardo voltou a campo com um documento formal. Pedia direito de visita e, entre as cláusulas, requeria uma presença compartilhada sem provas. Isabel respondeu com firmeza e clareza, usando a mesma linha escrita que sempre aplicara. Afirmou que qualquer pedido de vínculo formal deveria considerar a responsabilidade prática, que gestos vazios não seriam aceitos e que, caso insistisse em reivindicações, haveria análise por via legal, inclusive teste de paternidade, se fosse necessário. A menção ao DNA apareceu como salvaguarda, não como trapaça. Ela mantinha a porta aberta para o que fossem atos e não meras palavras. Leonardo tentou outra vez ganhar espaço por espetáculo. Compareceu à inauguração extra, dias depois do nascimento, como quem busca aparecer em fotos. Pediu falar, mas foi contido. Isabel não cedeu o microfone. A equipe, fiel ao roteiro, deixou claro que a fala da noite seria dela. Quando o momento chegou, ela caminhou até o centro do salão com a Aurora segura nos braços. Não para manipular emoções, mas porque queria que a filha sentisse presença e verdade desde o início. Fez um discurso que parecia dirigir-se primeiro a si mesma. Falou de trabalho, de visibilidade, de como o espaço-luz não era palco de vendetas, mas lugar de compromisso com artistas e público. A fala foi pura política de criação. Sem apontar dedos, restabeleceu o senso de quem ali conduzia a pauta. As reações foram variadas, como sempre. Contudo, para muitos presentes, ver uma curadora recém-mãe segurando a obra em braços e falando com serenidade trouxe outra leitura, a de alguém que não precisou do confronto para se afirmar. Leonardo ficou ali, notavelmente fora de ritmo com o que ocorria. Sua presença, antes capaz de ditar cenários, já não mais possuía o poder de mandar verdades. Era um contraponto, uma figura num quadro que Isabel não precisava pintar. Com o tempo, as movimentações tornaram-se mais práticas. Leonardo procurou, com alguns sinais públicos, construir uma imagem conciliatória. Ofertas de apoio financeiras, declarações públicas sobre desejo de participar. Isabel manteve os princípios. Aceitaria ajuda real, organizada, que trouxesse compromisso e não espetáculo. Em privado, quando confrontado com pedidos de provas, não fez drama, exigiu passos concretos. Ele poderia provar sua intenção com ações visíveis, por exemplo, contribuir para o bem-estar material da criança, sem a necessidade de reconhecimento público apenas. Essa postura a protegeria de manipulações e iluminaria quem realmente queria participar. Enquanto isso, o espaço-luz seguia ganhando corpo. A primeira exposição tornou-se itinerante por pequenas galerias independentes. Surgiu um convênio para levar algumas obras a uma mostra em uma cidade do interior.
uma curadora estrangeira entrou em contato propondo intercâmbio. Essas conquistas não foram instantâneas, mas o efeito composto de trabalho persistente, negociações firmes e a qualidade do conteúdo. Helena continuou a atuar nos bastidores, mas Isabel havia consolidado sua voz. Não mais precisava apenas do prestígio familiar, traduzia a própria autoridade. Miguel e Isabel encontraram um ritmo de convivência que misturava trabalho e cuidado. Ele cuidava das obras com paciência e ela decidia as estratégias com foco. Nos fins de tarde, depois da rotina da galeria, havia jantares simples, onde conversavam sobre o significado do trabalho para a cidade e sobre a melhor forma de educar uma criança em meio a tanto ruído. Não houve declarações triunfais. Houve planos e uma cumplicidade que se construiu no prático. Ambos sabiam que o vínculo entre eles não seria explicado por gestos grandiosos, mas por consistência. Aurora crescia entre objetos e papéis. Os primeiros meses foram de pequenas descobertas. O brilho no olhar quando via uma peça de tecido, a curiosidade para tocar texturas, o quanto o riso dela parecia aceitar som e cor no mundo. Isabel organizava visitas controladas ao espaço. Queria que a filha crescesse cercada por arte, sem que ela virasse espetáculo. Criou um pequeno canto no galpão com livros e brinquedos de madeira. Um lugar onde, quando precisava revisar um orçamento ou ler um texto, tinha a certeza de que a criança estava segura. Essa decisão reafirmava a ideia central de sua vida: integrar sem reduzir. 2 anos depois, o Espaço Luz tinha uma circulação mais ampla. Uma exposição referência percorreu 2 cidades e alguns críticos renomados reconheceram o projeto como um ponto importante no circuito contemporâneo. Colecionadores começaram a comprar não apenas para acúmulo, mas para compor narrativas que valorizavam trabalhos antes à margem. Aurora, agora com 2 anos e meio, visitava sem cerimônia, rodando entre as pernas das obras curiosa. Miguel e Isabel caminhavam como parceiros escolhidos, com um entendimento que não exigia provas públicas de sentimento, bastava o trabalho do dia a dia. Leonardo reapareceu esporadicamente, em tentativas de reaproximação que pareciam medir o que poderia ganhar. Algumas vezes entregou apoio financeiro fracionado, outras vezes tentou limpar sua imagem em entrevistas. Isabel aceitou apenas o que pudesse ser convertido em cuidado prático para a filha, uma conta de educação, um pagamento de consultas e tudo com transparência documental. Nos casos em que a assistência veio acompanhada de condições ou exposição pública, recusou com clareza. A presença dele, portanto, tornou-se uma sombra que já não controlava as linhas do quadro. Helena manteve uma relação complexa com Isabel. Havia uma admiração contida, um reconhecimento tácito da trajetória que a curadora tinha trilhado. E também a consciência de que, no mercado, alianças eram sempre negócios com afetos encravados. Ainda assim, foi uma presença que permitiu a Isabel conservar a autonomia. Não houve salvamento, houve parceria. Helena ofereceu rotações de contato, respaldo institucional e, em algumas ocasiões, atuou como garante em negociações que exigiam solidez financeira. A vida, porém, não é apenas acontecimentos públicos. É também a soma de manhãs comuns de fraldas, noites curtas, prazos que se encavalam e decisões sobre o que delegar. Isabel aprendeu a redefinir o que significava estar presente. Às vezes, não estar fisicamente, mas organizar tudo de forma que a presença fosse sentida. Miguel entrou nos espaços com frequência. Ele acompanhou a primeira viagem do projeto para fora do país, cuidou de transportes com mãos experientes e, em uma das ocasiões, ficou com Aurora por 2 semanas, quando Isabel precisou viajar para assinar contratos. Esses gestos sustentaram um cotidiano que, para muitos, poderia parecer improvisado, mas que para eles respondia a um traço firme de confiança.
Com o passar do tempo, o espaço ganhou uma pequena equipe própria. Uma assistente de curadoria que ajudava na pesquisa, um produtor que cuidava de logística, um jovem crítico que surgiu como colaborador. Isabel passou a delegar sem abdicar. Entendeu que liderança não era presença solitária, mas a capacidade de montar estruturas de trabalho. O Espaço Luz, assim, deixou de ser apenas um lugar físico e começou a funcionar como uma rede de responsabilidade. Aurora completou 5 anos e começou a falar sobre obras como se fossem personagens. Era uma alegria observar como o espaço formava mundos para ela, não por imposição, mas por convivência. Em uma tarde tranquila, quando a luz atravessava a vitrine em faixas de ouro, Isabel sentou em um banco e observou a filha correr entre as mesas. Pensou nas mãos cheias de tinta, nas noites de fadiga, nas cartas enviadas e nas decisões tomadas. Havia agora a sensação de que aquilo tinha valido cada passo. Não havia vingança consumada, nem humilhação retribuída em forma de espetáculo. Havia trabalho, reconhecimento e o cuidado de uma família reinventada. No final, quando Helena veio para um almoço, em que trouxe consigo o silêncio confortável de quem já viu muitas viradas, Isabel sorriu e ofereceu um pedaço de torta. Elas conversaram sobre a itinerância daquela última exposição e sobre possibilidades de parcerias. Helena falou de uma fundação que poderia ajudar a internacionalizar o trabalho, e Isabel percebeu que havia chegado a um ponto novo. Propostas vinham como consequência de consistência, não como favor. Miguel, ao lado, manteve a mesma calma que o definira desde o começo. Não houve momentos cinematográficos que precisassem selar promessas. Havia um cotidiano que mostrava afeto e responsabilidade. Ele assistiu Aurora crescer, com pequenas demonstrações de presença, noites com histórias, concertos em brinquedos, a paciência de ensinar a nomear cores. Esses detalhes, somados, formavam um lar. Isabel guardou por fim o guardanapo onde escrevera, no dia da exposição, uma lista de respostas possíveis. Hoje, as respostas eram outras. Não mais dirigida por medo, mas por escolha. Aprendera que a verdade horrível descoberta num reflexo não definiria seu destino. A humilhação fora uma ferida que exigira tratamento, não espetáculo. A gravidez não fora solução, mas motor de decisão. Um fator que havia exigido organização, limites e coragem. E o ex, que tantas vezes tentara reescrever o roteiro, acabou por se tornar um personagem secundário, cuja potência se esgotara diante do trabalho e da vida construída com integridade. No epílogo que não precisava de discursos, o Espaço Luz ganhou aos poucos itinerários além da cidade, parcerias com galerias pequenas na Europa, convites para feiras e residências para artistas que surgiam do circuito que Isabel ajudara a desenhar. Aurora, cada vez mais acostumada a andar por corredores com obras, aprendeu a reconhecer que a presença das coisas tem um modo de ensinar sobre respeito e história. Helena, de vez em quando, aparecia na inauguração de uma nova mostra discreta, com um olhar que misturava aprovação e método. Leonardo, quando lembrado, era apenas um aceno antigo num passado que não dava mais ordens. A última imagem que Isabel manteve consigo, por horas, foi a de uma janela do Espaço Luz aberta ao entardecer. A luz atravessando as peças, as sombras se alongando no chão de madeira, as mãos que tinham construído tudo, as suas, as de Miguel, as da equipe, trabalhando juntas. Era uma imagem de continuidade. Aurora, deitada num colo, dormia com as mãos sobre um paninho de algodão. E Isabel sentiu que havia despertado para um tipo de liberdade que não era o fim de um sofrimento, mas a condição natural de quem optou por não deixar que a dor fosse resposta. Quando muitas semanas depois, uma curadora estrangeira telefonou propondo uma mostra conjunta, Isabel sorriu e demorou um pouco antes de responder. Havia, naquela pausa,
A sensação de que tudo fora construído passo a passo. Decisão, recusa, trabalho, cuidado. E foi com essa respiração que disse sim, não por vaidade, nem por necessidade de provar nada a alguém, mas porque sempre soube que o trabalho continha a sua verdade. O ex nunca imaginou o que viria. Não drama, não retaliação, apenas a construção implacável de uma vida que não o precisava para existir. Se você se inspirou nessa história de recomeço e arte, inscreva-se para acompanhar outras trajetórias semelhantes. Aqui, a luz costuma nascer do trabalho.